a palavra, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 15 diz: E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio. Precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, corpo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e no meio dela, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar, ou o seu bispado. Feche os olhos, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor esclareça ao nosso coração a sua bendita palavra. Se é que o Espírito Santo fala ainda contigo, irmãos, você vai entender a voz dele. Entende com clareza a voz dele. Bendito e eterno Deus, louvo a Ti, Pai de amor, por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa neste dia mais uma vez. Ó Deus, para fazer a Tua vontade, glorificar e exaltar o Teu nome. Nós sabemos, Deus, que nós precisamos alimentar a nossa alma com a Tua palavra. Sim, Pai, a nossa alma tem sede de Ti, tem fome de Ti, e Tu chamas de bem-aventurado aqueles que assim procedem e que desejam encher-se da Tua glória e do Teu poder. Pai de amor, nós Te louvamos pela oportunidade de estar aqui, Jesus, ainda nesta terra, servindo a Ti, esperando a Tua volta. No nome santo de Jesus eu Te peço, Pai. Amém e amém. Pode ficar sentados, irmãos. Nós estamos, irmãos, mais uma vez, uma oportunidade. A palavra de Deus, que foi lida nessa noite, aqui no início do culto, pelo pastor Laércio, fala sobre o assunto Páscoa, o dia do sofrimento do Senhor, a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição, o padecimento, tudo que estava escrito sobre ele aconteceu, tudo que ele disse está acontecendo, aconteceu também e vai acontecer. Lá ele disse para os discípulos, no capítulo 22 de Lucas: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, eu tive muito desejo. Por quê? Porque aqui eu não vou mais fazer isso, eu vou embora, eu vou para casa, mas vocês vão ficar aqui. E agora ele passou a instruir os discípulos que deveriam de fazer agora isso em memória dele, sem a presença pessoal dele e sem a presença corporal de Cristo no meio deles, mas o Espírito Santo estava prometido, e ele viria para ficar no lugar do Senhor Jesus. E até hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu contemplo a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu contemplo Ele na minha vida todos os dias. Se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui, nem você. Mas Ele nos fortalece e nos orienta. E agora não é Jesus que está dizendo: eu desejei muito tomar ou comer essa Páscoa convosco, mas é nós que devemos de dizer para Jesus: Jesus, eu desejei muito participar dessa Páscoa contigo. Então essa Páscoa, essa ceia que nós vamos tomar, deve partir do desejo do teu coração
Isto aqui não é coisa pré-estabelecida por uma determinada organização ou coisa semelhante. Isto aqui foi estabelecido pelo Senhor. É um mandamento divino que nós devemos participar sempre da ceia em memória dele, relembrando-nos dele. O desejo tem que partir de nós agora, irmãos. Ele fez a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Parece-me que há muita falta de interesse nas pessoas hoje de fazer a vontade do Senhor. Ele demonstrou essa vontade. Ele disse: desejei muito tomar essa ceia convosco, essa Páscoa convosco. Com certeza outras ele já tinha participado, mas aquela ali era a última. E o que esperava por ele? Quem estava naquele grupo que ia participar da ceia com ele? Quem estava ali? Ele estava em grande aflição, porque ele iria no dia seguinte dar a vida por nós, padecer na cruz. Aquela noite ele não dormiu, não. Dali eles foram para o jardim, passaram a noite em luta, madrugada em luta, preso em plena madrugada por aquele membro que estava lá e participou da ceia. E uma ceia diferenciada foi dada para ele. Quando alguém pergunta: Senhor, mas quem é? Será? Sou eu? Quem é? Quem vai ter a coragem de fazer isso contra ti? Olhando-te, seguindo teus passos desde o início, vendo tudo que tu realizou, os teus mandamentos, todas as tuas palavras destilavam para nós como água pura, uma fonte verdadeira, um vertente verdadeiro. Nós cremos em ti como Messias, Filho de Deus. Agora um de nós vai te trair? Sim, está aqui sentado na mesa conosco. Mas quem é? É para aquele que eu der o bocado molhado. Nunca podemos esquecer, irmãos, que tem um significado muito profundo este bocado molhado. O Jesus estava dando uma oportunidade para aquele homem, apesar de todo o trama maligno que ele já tinha sentado no seu coração, de tudo que ele já tinha conversado com os inimigos acerca de Jesus, negociado o próprio Jesus com os inimigos, só faltava colocar em ação, ali na frente dele, junto com ele. Jesus disse: é para aquele que eu der o bocado molhado. E pegou o bocado molhado e levou na boca de Judas. Ele não rejeitou, ele comeu. Selou a própria sorte. O destino dele estava selado. Eu creio, irmãos, que se ele se arrependesse ali e pedisse misericórdia, o Senhor é misericórdia, disse: eu me arrependo, enfim, tomar uma decisão, e Jesus não ia dizer não para ele, assim como não disse não naquele mesmo dia, lá no Calvário, quando o ladrão, um dos ladrões da cruz, um daqueles assassinos, aqueles homens assassinos, que parece que aqui ninguém perdoa esse tipo de gente, mas Jesus perdoou. Aleluia. Quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor usou de misericórdia. A revelação da misericórdia do Senhor estava ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando nós lemos, irmãos, no capítulo 15 de Lucas, a parábola, tem 3 parábolas no capítulo 15 de Mateus: a parábola da ovelha perdida,
da mulher das dracmas, que perdeu uma, e também tem a do filho pródigo. Todas elas, na primeira e na segunda, o Senhor fala da alegria que há no céu, quando um pecador se arrepende, que há uma festa no céu, uma alegria no céu. Ele comparou o pastor de ovelha que achou a ovelha perdida e trouxe para junto do rebanho, com as 99 que lá estavam seguras, e também comparou a mulher que perdeu a dracma perdida, pois era de grande estima para ela aquela dracma, e ela achou a dracma, e fez o conjunto outra vez de 10 dracmas, e chamou as suas amigas, e fizeram um culto de ação de graças, louvaram a Deus, porque achou o que estava perdido. Agora ele passa a contar de um homem que tinha 2 filhos, o mais jovem dele, e esse homem era rico, tinha muitos bens, e tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança antecipada, e diz a palavra que ele não recebeu na hora, mas depois de alguns dias, o pai entregou a herança para ele. Eu fico a imaginar, irmãos, quanto tempo esse pai não ficou dizendo: filho, você sabe o que está fazendo? Você sabe que isso aí vai ser gasto tudo, você vai gastar tudo, e eu não vou atrás de ti, eu não vou onde tu estás, não, eu não vou te mandar recursos para tu voltar, tu pode ir. Era uma soma elevada. Ele não ouviu o conselho do pai. Com certeza tinha pai, tinha mãe também, tinha um irmão mais velho, tinha amigos que conheciam a casa onde ele morava, o conforto daquela residência, daquele lugar onde ele se criou, ali nasceu e viveu. Mas ele não deu crédito. Quantas vezes, repito, o pai não disse: filho, tu realmente decidiu? Queres mesmo? Eu vou te dar mais hoje e amanhã, vou te dar mais depois da manhã. E foi dando tempo, mas chegou um momento em que ele disse: pega o que te pertence e vai. E ali já começa a história. E ele pegou e começou a esbanjar. Era um esbanjador. Quantas vezes não deixou seus amigos alegres e felizes, ou estranhos que ele ia encontrando na estrada? Foi e caminhou. O pai não foi atrás, mas com certeza era um pai que confiava no Senhor e dizia: Senhor, tu vais trazer o meu filho de volta, ele é meu filho e tu vais trazê-lo de volta. Um dia tu vais falar com ele aonde ele estiver, com toda certeza, irmãos, porque quando ele chegou lá naquela cidade, numa terra distante, um lugar qualquer desse mundo, se encostou, diz a palavra, se encostou na casa de um fazendeiro que tinha criação de porcos. Com certeza ele tinha outros bens, tinha gado, tinha outras plantações, tinha outros serviços para entregar para alguém. Mas ele olhou para aquele pobre vagabundo e disse: tu não tens outro lugar para ir a não ser cuidar de porcos. Ele podia ter dito: mas eu sou filho de um príncipe, meu pai é rico, eu ganhei minha herança e esbanjei tudo. E cada vez ele se enterrava mais, cada vez ficava pior para ele. Mas eu fui isso, não sei tratar de porcos, meu pai... Não, mas você, se quiser, vai tratar de porcos. E foi lá no curral de porcos, irmãos, que lamentavelmente muitos precisam chegar num lugar desse para se arrepender, para voltar para a casa do pai. Curral de porcos. Lá quando ele desejava comer a comida de porco, e os donos e o pessoal que cuidava ali não dava para ele. Tu não merece isso. Porque, irmãos, quando o homem deixa de Jesus, ele passa a ser um escravo do diabo, ele passa a ser pisoteado. Quando Jesus disse: quando o sal perde o sabor, quando o sal perde o gosto, ele não serve para mais nada
a não ser pisado pelos homens. Pisa em cima dele. Pisa em cima dele, vai pisando em cima dele. Com certeza eles poderiam ter dado daquela comida, mas os empregados lá, os outros, mais velhos lá no serviço, diziam: não, para você nem comida de porco. Você diz que é rico? Você é um mentiroso. Quantas vezes não chamaram esse pobre coitado de mentiroso? E ele contou: ninguém mais acredita em mim, mas no Espírito Santo de Deus, aleluia, que cruza todas as barreiras, ultrapassa todas as barreiras, ele chega nos lugares mais inimagináveis que nós podemos pensar. Ele vai, ele atravessa a montanha, ele atravessa os rios, ele atravessa as fronteiras de países, ele atravessa tudo. Aleluia. E ele chegou lá no curral de porcos, falou com ele, e ele disse: levantar-me-ei. Ele não fez isso por si, irmãos, não fez isso interpretando ou copiando de alguém, mas foi o Espírito Santo de Deus que falou no subconsciente dele naquele dia. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, irei falar para ele tudo, irei dizer que eu pequei contra os céus e contra ele, já não sou mais digno de ser chamado filho dele, mas que ele me receba como um dos seus jornaleiros. E ele assentou isso no coração, e com certeza saiu até fugido daquele meio, e foi indo, pedindo um prato de comida aqui, pedindo outro prato de comida lá, e com certeza dizendo: Senhor, eu não vou mentir mais, eu vou dizer para todo mundo hoje que eu sou um perdido, estou voltando para minha casa, estou voltando para casa, eu estou voltando para casa, me ajude mais um pouco, ore por mim mais um pouco, que eu estou voltando para casa. Aleluia, glória a Jesus. E vocês sabem da história, quando o pai não se esquecia dele, nunca esqueceu dele, de repente aparece o filho, lá longe, lá na curva do caminho, distante, e o pai olha, e de repente ele vê que é o filho dele, maltrapilho, magro, feio, mas estava ali o filho dele, e ele já veio dizendo de longe: pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou mais digno, pai, de ser chamado teu filho, mas me recebe como um qualquer, pai, porque eu gastei tudo, passei fome, passei miséria, estive jogado entre os porcos, mas estou voltando para ti. E o pai o recebe, e há uma festa naquele dia, festa na família, festa na igreja, glória a Jesus. Você crê, irmãos, que Jesus pode fazer isso com os nossos? Creia ou não creia, irmãos, que Jesus pode realizar esses milagres no nosso meio? Jesus é o mesmo, Jesus não mudou. Ele sempre deu tempo, irmãos, para as pessoas tomarem uma decisão. Quando você vê alguém virando as costas para a igreja, não foi naquele dia que ele resolveu fazer isso. Faz tempo que ele vem fazendo esses planos terríveis dentro do seu coração, e de repente ele acha o meio e vai embora. Despreza a casa de Deus, despreza a Santa Ceia. Um dia ele teve e disse: Senhor, eu desejei muito de estar aqui na tua casa tomando ceia, e hoje eu estou tomando ceia, mas vai chegar um dia que ele despreza a ceia, ele vai embora, ele se desvia do caminho. Interessante que a história do filho pródigo, o pai dele não foi atrás. Eu ouvi uma senhora contando um testemunho, uma irmã, uma serva de Deus, de uma do filho ou filha dela que se desviou, e ela, aconselhada: não sai, filha, não sai, porque você vai sofrer, o Senhor está dizendo que tu vais sofrer muito, não vai. E ela foi e começou a sofrer. E a irmã disse: eu não mandei uma marmita de comida para ela, eu só disse: Senhor Jesus, faz ela aprender, ou ele aprender. Ela vai aprender, e ele vai aprender, e ele vai voltar. E de repente ela voltou. O mundo, irmãos, só escraviza, o mundo maltrata, e as pessoas não observam isso. Hoje, nessa semana, eu recebi numa mensagem o testemunho de uma moça que me ouve, ela contando que
esteve perdida nesse mundo, deixou família, deixou tudo, e foi para a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, lá se achou doente, enferma, como se abandonada. Lá o Senhor falou com ela, e ela volta para a família, volta para o marido, volta para os filhos, e forma a família. Ela diz: agora eu tenho um nome, eu tenho saúde, eu tenho Jesus no meu coração, estou feliz, porque Ele me tirou, Ele me curou, Ele me trouxe de volta depois de alguns anos. Isso acontece hoje ainda, meus irmãos. O Senhor está conosco, Ele não mudou. Bendito é o nome do Senhor. Ele não vai mudar, porque nós não queremos mudar. Não, Ele não muda. Aquele pai, o pai do filho pródigo, foi um homem firme, decidido, mas o amor do coração dele não saiu. A hora que ele voltar, eu recebo ele. O irmão mais velho que estava em casa quis falar, quis dialogar, quis dizer para o pai que não estava certo, mas o pai disse: filho, esse teu irmão estava morto e foi achado, estava perdido e foi achado, ele estava morrendo e foi encontrado lá nessa situação. Eu vou rejeitá-lo? Não. Tu sempre estivesse comigo, e todas as coisas minhas são tuas, assim como serão dele também. Querido irmão, tem muita gente que não volta mais para o lugar de origem dele, porque acha que os irmãos vão maltratar ele, vão dizer: você não tem mais lugar aqui, você não tem mais assento nessa casa. Irmão, se já é Jesus que traz, quem é você? Quem sou eu para dizer: você não tem mais assento aqui, você não tem mais a ceia aqui, eu estou te rejeitando? Não, se eu rejeitar, Jesus não rejeita. Amém. Aleluia, Ele é amor, e nós precisamos aprender com Ele. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Quando Pedro estava, irmãos, naquele dia de inquietação no coração deles, porque Jesus tinha ressuscitado, tinha subido ao céu, tinha falado tudo que tinha que ser falado, instruído os discípulos em tudo, deu todas as instruções para ele, né, que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto seriam revestidos de poder. Estavam ali naquela reunião, e eram quase 120 pessoas, vi nessa escritura que li, 120 pessoas, mas faltava alguma coisa. Jesus tinha dado as instruções, mas agora restava aos homens colocar em prática aquilo que precisava ser feito. Deus, irmãos, quando mandou que Josué construísse um altar ao passar o Jordão, Deus não mandou anjos fazer aquele altar e nem catar 12 pedras do leito do rio Jordão, mas foi eles que cataram as pedras e fizeram o altar, prepararam tudo, e o fogo do céu, e a oferta foi aceita pelo Senhor. Nós precisamos fazer nossa parte. Eu estava orando nessa manhã aqui junto com alguns irmãos. Você perdeu. Nós estávamos aqui, pastor Laércio, e o irmão Leandro justificaram que não estariam aqui porque estariam trabalhando o dia inteiro na reforma da congregação da fazenda, e lá eles estavam. Mas eu não sei onde estava, mas alguns irmãos estavam aqui, e eu orando e pedindo: Senhor, batiza o teu povo com o Espírito Santo, porque eu estou sentindo uma alegria tão grande do teu Espírito, Senhor. Ele disse: sabe por quê que eu não tenho nesse sentimento, irmãos? Às vezes a gente diz: sabe que Deus falou comigo? Isso não é, irmãos, querer dizer: olha, Deus falou comigo. Não, Deus faz você sentir no teu subconsciente, quando você está amarrado nele, quando você tem íntima comunhão com Ele. Ele assim: sabe por quê que eu não batizo? Porque os corações não estão limpos. Não tem corações limpos. A hora que o coração estiver limpo, eu batizo no Espírito. E não adianta você dizer que tem o coração limpo e não pedir o batismo também. Pode ter o coração limpo e ser o melhor homem ou a melhor mulher desse mundo, a mais correta, a mais santa, mas se não dizer: Jesus, me enche do teu Espírito, Ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai te dar essa alegria. Limpa, irmãos, porque a maior função e o trabalhar do diabo é fazer com que os crentes fiquem manchados, fiquem sujos, fiquem indignos da presença do Espírito Santo.
Se ele puder jogar essa sujeira, ele joga e ele fica olhando. Agora eu quero ver ele receber. Mas nessa noite tu pode dizer: Senhor, limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Eu quero voltar a ser o que eu era antes, Senhor. Eu quero voltar a falar em línguas. Quero profetizar a tua palavra. Quero, Senhor Jesus, ser um servo, uma serva fiel a ti. Faça isso, irmão, irmã, que o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai estender as mãos sobre ti e tu vais ser cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós, irmãos, precisamos dar essa demonstração que o Espírito Santo está conosco. Fui batizado com o Espírito Santo e estou batizado no Espírito Santo. Nós não podemos perder esse vínculo. Nós não podemos perder essa carga divina, espiritual, desse sobrenatural que Ele colocou sobre nós. Mas precisamos nos manter, irmãos, cheios do Espírito Santo. Pois bem, irmãos, e naqueles dias, eu não vou muito à frente com a mensagem, porque já estou falando quase tudo que eu li aqui, tá? E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, e a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse na boca de Davi, seu servo, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Olha o Salmo de número 41, versículo 9. Eu deixei marcado aqui e já leio. 41, versículo 9, diz assim: até o meu próprio amigo, meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi profetizando acerca de Judas. Até o meu amigo, olha quem era Judas para Jesus: amigo. Até o meu amigo íntimo. Porque Jesus tinha uma intimidade com os 12 apóstolos, irmãos. Judas começou a se perder. Começou e não adiantou correção. Ele era ganancioso, olho grande, muita concupiscência pela riqueza. Ele começou a incomodar e não deu lugar ao Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo age na nossa vida, irmãos, tem lugar na nossa vida, nós podemos estar certos de que o Senhor nunca nos deixará. Não, Ele sempre estará dizendo: vê se muda. Mas Judas não deu lugar. Ele deixou. Satanás venceu na vida dele. Olha o que está escrito sobre ele: varões e irmãos, Pedro dizendo. Interessante, irmãos, que Pedro ainda não tinha sido revestido, não tinha ainda descido o Espírito Santo sobre eles. Mas Pedro, como se Deus dissesse assim: é tu mesmo que eu vou usar, é essa pedra mesmo que eu vou usar, essa pedra ainda bruta que eu vou usar. Muitas vezes não tem pedras brutas que são usadas para nos corrigir, irmãos? Tem sim, tem pedras brutas que nos corrigem, para nos andar no caminho. Elas vêm e dizem: mas logo essa aí, essa pedra bruta. Estava lá dizendo: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que nós já lemos lá em Salmos 41 e 9, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ele alcançou sorte nesse ministério. O que Pedro aprendeu e disse para o mágico lá de Samaria, quando chegou lá depois de algum tempo já da igreja estabelecida, ele disse para o Judas, quando disse: põe a mão sobre a minha cabeça, eu também quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu também quero profetizar como vocês profetizam, curar como vocês profetizam, pega dinheiro aqui, eu compro, eu não quero de graça não. E Pedro disse assim: teu dinheiro é maldito, e tu não tens sorte nesse ministério, tu não alcançou sorte nesse ministério. Mas Judas tinha alcançado sorte no ministério. Estava ali o mestre bendito, sentava-se à mesa com o mestre,
subindo para Jerusalém com os demais apóstolos, todos apontavam dizendo: são discípulos do Messias, são discípulos do Mestre, são discípulos daquele que cura. Outros profetizavam o contrário, falavam o contrário, desdenhavam eles. Tem cara de quem vão para Jerusalém, são judeus dispersos por aí que estão subindo para Jerusalém. Mas Judas sempre estava junto. Mas naquela noite, irmãos, essa noite que o mundo hoje comemora a Páscoa como um feriado nacional, ou seja, o dia da morte do Senhor, a sexta-feira da paixão, como um dia qualquer para comer e beber e pronto. Amanhã vem o sábado de aleluia. Mas esse aleluia deles, irmãos, no passado era como se alguém estivesse amarrado assim 40 dias, porque tinha a tal de quaresma, ficavam 40 dias, parece que presos assim. Eu tinha parentes que não ouviam rádio, não ouviam nada. Quando chegava a quaresma, ele colocava um pano preto sobre o rádio, no cantinho, tinha uma sanfoninha, ele também colocava um pano preto em cima da sanfoninha, mas a esperança dele era para chegar o sábado de aleluia, porque ele queria se prostituir, porque ele queria ir beber, porque ele queria ir para os bailes. Mas os 40 dias eles ficavam ali, pobres miseráveis, e eles, irmãos, passando os dias, quando Jesus tinha subido ao céu, e eles naquela noite terrível, 50 dias depois, eles reunidos aqui, 40 dias antes, o Senhor tinha ascendido ao céu, subido ao céu. E os discípulos agora poderiam ter dito: vamos ficar dispersos. É igual esse mundo daí hoje, irmãos, que faz guarda esses dias, ou guardavam esses dias, mas almejando o tal de sábado de aleluia, almejavam o sábado de aleluia para ficar soltos. Irmãos, nós não estamos soltos, nós estamos atrelados ao Senhor Jesus, sobre o jugo do Senhor Jesus, andando com Ele, aprendendo com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Não temos essa liberdade não, que o mundo tem, não, mas estamos junto dEle, e com Ele ficaremos até o fim. Ora, este que não foi contado nesse ministério, Pedro dizendo aqui no versículo 18: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio. Essa minha versão diz aqui bem clara: rebentou pelo meio. Arrebentou-se em 2 pedaços, se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Não foi ele que foi comprar esse campo santo, mas o dinheiro que ele devolveu, aquilo que ele pegou na mão. O diabo faz tudo, irmãos, ele prepara tudo, tu faz aquilo, tu faz isso, crimes bárbaros, irmãos, que não quero falar sobre o assunto que aconteceu em Blumenau, coisas bárbaras que nós não entendemos. Como é que uma criatura pode cometer uma coisa dessa? Isso não é uma vez, mas é várias vezes. Eles veem outros fazendo e parece que é uma missão maligna que eles têm que aprontar. Mas logo depois que o diabo faz eles fazerem, diz assim: agora te vira. Eu usei você para o que eu queria, te descarto agora. Façam o que quiserem da tua vida. É assim, irmãos, que aconteceu com Judas. Ele fez para ele um bom negócio, 30 moedas de prata, era dinheiro, meu irmão. Mas quando ele jogou aos pés dos sacerdotes arrependidos, disse: eu não quero isso, isso aqui é maldição. Os sacerdotes disseram: não, o problema é teu, não é nosso. Tu buscou com a tua própria mão, o problema é teu, te vira agora. E lá, irmãos, eles ajuntaram aquelas moedas, porque ele não juntou, e compraram o campo do oleiro. Campo do oleiro
A gente às vezes pensa, lendo, que foi nesse campo que Judas se jogou e se matou. Não, irmãos, ele se jogou no outro qualquer despenhadeiro ali, campo de oleiro, para construir um cemitério para os judeus que não eram naturais de Jerusalém, que vinham adorar e morriam por ali, para peregrinos. Então eles iam comprar esse campo para sepultar peregrinos, e também com certeza com um pensamento, dizendo assim: ele, o mestre deles, foi sepultado num sepulcro novo, aí no jardim, mas aqueles que nós vamos matando daqui para frente agora, nós vamos sepultar lá no campo do oleiro, naquela terra dura. Pois, irmãos, aquele campo do oleiro até hoje nunca foi usado para nada, nunca. Ficou maldito, terra maldita. É um campo seco, uma terra plana seca, e tem uma baixada assim. Fizeram somente lá uma concha acústica daquelas para fazer show. Quando eu estive em Jerusalém há muitos anos atrás, foi em 88, 89 por aí, que passamos por lá. Ontem aqui teve uma apresentação de Júlio Iglesias, daquele cantor famoso da Espanha, veio cantar aí no campo do oleiro, no campo do inferno, no campo do inferno. Assim ficou conhecido aquele lugar. Comprou, irmãos, com aquele prêmio maldito. Quantos de nós, irmãos, temos trocado as coisas santas por coisas tão banais? Eu sei que não é fácil ouvir essas mensagens, irmãos, mas ai de mim se eu não pregar essas mensagens, se todos os dias eu não estiver anunciando esse fim, se todos os dias eu não estiver dizendo: há céu e há inferno, há dois destinos para ti, homem, há dois destinos para você, mulher. O que você quer escolher? Para onde tu estás indo? Para onde você está caminhando? Com o nome de crente, para onde você está indo? E diz aqui: e foi notório, suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Campo de sangue, comprado com dinheiro de sangue. De que sangue, irmãos? Sangue do Cordeiro, mas de uma forma cruel. Campo de sangue. Não só porque Judas morreu daquela forma, por ali próximo, não sei aonde, mas porque foi comprado com preço do sangue inocente, sem valorizar o sangue de Cristo. Hoje, irmãos, muita gente fala no sangue de Jesus como assim, como se fosse uma brincadeira. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus, no sangue de Jesus. Isso é o sangue de Jesus. Se dá qualquer susto, o sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado quando você menciona essa palavra. O sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Se tu não valorizar o sangue de Jesus como o símbolo e o real motivo de nós sermos salvos, nós estamos perdidos. O sangue de Jesus tem poder, sim. Foi o poder do sangue de Jesus que purificou os meus pecados. Foi o poder do sangue de Jesus que purificou os teus pecados. E nós não podemos voltar a crucificá-lo de novo, irmãos, fazendo ele, afrontá-lo, não valorizando o sangue que ele derramou por nós. E muita gente brincando com o sangue de Jesus. Eu ouço todos os dias pessoas dizendo o sangue de Jesus com a maior normalidade. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Meu irmão, estava ouvindo parte de um hino hoje, eu não sei onde, quando alguém cantava assim: ele derramou uma gota por mim, outra por ti, outra por tal, outra por tal, uma gota por mim, outra por ti, outra por tal. Irmãos, essa não é uma gota, mas é o valorizar o sangue dele derramado na cruz do Calvário por nós. Não é esse negócio de passa uma gotinha do teu sangue para curar ele, não, irmãos. A enfermidade nós repreendemos no nome de Jesus.
é no nome de Jesus, e não pelo sangue de Jesus, mas é no nome de Jesus. Sai enfermidade, sai Satanás, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, é exclusividade para nos lavar de todo o pecado, nos fazer dignos da vida eterna, dignos de nós lançar a mão no prato agora, pegar o pão que simboliza o seu corpo moído por nós, e tomar, beber do cálice que simboliza o seu sangue, dizer em público assim: eu estou pronto, Senhor, eu sou digno disto aqui, Pai. Já encerro, irmãos, a mensagem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação. Ficou deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. E no lugar de Judas, tome outro o seu bispado. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que compraram com aquele dinheiro, seja inabitável. Tome outro o seu bispado. Para ele não teve mais solução, seja habitar no coração dele, ou seja habitar na terra que foi comprada com o valor do sangue. Não tinha mais solução para ele. Mas você e eu, irmãos, estamos aqui neste lugar, nessa noite, ouvindo a palavra. Queira você entender ou não, queira você ter interesse na palavra ou não, com certeza teu coração longe daqui, pensando: meu Deus, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, irmãos? É fácil, é só nós se arrepender, chorar aos pés do Senhor, e Ele vem dizer: eu tomo para ti, para mim, a tua culpa, eu te perdoo, eu te purifico no meu sangue. Que Deus abençoe a todos, na santa paz de Cristo Jesus. Fiquem em pé, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Todos agora, irmãos, fecha os olhos e começa a analisar a tua própria vida, porque tem vezes que nós não fizemos, irmãos, esse exame na nossa própria vida. Tomamos a ceia assim de qualquer jeito, e haverá uma cobrança se nós não se arrepender. Imagina, irmãos, eu lançar a mão no prato, indigno, meu coração sujo, cheio de amargura, cheio de contrariedades, indigno, não sou digno. Não faça isso, meu irmão. Mas agora, examine-te a ti mesmo, e coma e beba desse cálice. Querido Deus, tua palavra muitas vezes, Pai, ela é pesada e difícil de ser pregada, mas é uma missão, Pai querido, que precisa ser cumprida diante da tua igreja e dos teus servos. Muitos não querem mais ouvir a tua palavra, muitos mais não têm prazer em ouvir a tua voz, Senhor, mas ainda queremos, Pai querido, ouvir a tua voz. Queremos ser contados com aqueles, Pai, que acharam sorte nesse ministério santo que é a igreja. Sim, Pai eterno, aleluia, que é esse organismo santo, Pai, instituído por Ti. Ó Deus justo e santo, ajuda-nos, Senhor, nessa noite a participar, Pai, com o coração santo e puro do Teu corpo e do Teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Entendam, irmãos, que a palavra precisa ser pregada.